E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma data super importante, que é o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. No Brasil, essa data ela ficou marcada para o dia 18 de maio, porque no dia 18 de maio aconteceu um crime, o caso é conhecido como caso Araceli, e, enfim, foi uma menina que foi violentada, foi um caso que aconteceu no Espírito Santo, e esse caso ele instituiu esse dia, né? E desde o ano 2000 a gente usa o dia do 18 de maio para conscientizar. Então, a gente tem alguns números aqui para vocês terem uma ideia, né, do que acontece no nosso país. Né? Então, dados das secretarias de educação, dados dos conselhos tutelares, né, do Anuário de Segurança Pública, a gente tem os dados de que de três meninos ou três meninas são abusados a cada hora no Brasil, tá? E dessa quantidade de criança, 51% tem entre 1 e 5 anos de idade, tá? No ano de 2020 e no ano de 2021, foram registrados 836 estupros contra crianças e adolescentes só no Distrito Federal, tá? E é importante a gente entender que 836 estupros foram registrados, fora os casos que não foram, tá? No Brasil, a gente tem 500 mil crianças atualmente que são exploradas sexualmente, tá? E apenas 7% desses casos são denunciados. Então, a situação é muito pior do que a gente imagina, né? E aí a gente não vai ficar trabalhando muito em números para o vídeo não ficar muito chato, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Então, mais de 70% dos casos de abuso e de violência que acontecem com as crianças e adolescentes são cometidos dentro de casa, tá? Esses casos, eles acontecem por um pai, um tio, um avô, um irmão, um vizinho. Esses 70, mais de 70% dos casos, eles são feitos por pessoas conhecidas da vítima. A criança conhece, ela conhece o vizinho, ela conhece o primo, ela conhece o irmão, ela convive com o padrasto, né? Então a gente tem uma ideia, né, meio fantasiosa de que vai brotar um cara do nada, né, pegar a criança e estuprar. Em 70% dos casos isso não vai acontecer, isso vai ser o pai, o avô, né? Por isso que é primordial assim que a gente fique muito atento ao que acontece às nossas crianças e a gente tirar essa ideia. É claro que as crianças precisam ser protegidas de estranhos, né? Mas a gente tem que ter noção de que o perigo está dentro de casa. Não é porque é o avô, não é porque é o primo, não é porque é o irmão mais velho que ele não vai fazer. A gente tem que ficar de olho nas crianças porque, infelizmente, acontece e muito, muito mais comum do que a gente imagina, né? E aí a gente tem que ficar atento aos sintomas. O que essa criança que está sendo violentada ela apresenta, né? Então ela demonstra um medo excessivo, ela tem uma queda no rendimento escolar, ela fica agressiva, ansiosa, coisa que ela não era, né? Ela começa a ficar depressiva, ela começa a se automutilar, sabe? Se cortar, se arranhar, se morder. Ela tem distúrbios de sono, ela começa a ter sentimento de culpa ou confusão mental. Tipo, a criança não apresentava nada disso e ela começa a apresentar, é bom ficar de olho. Então ela começa também a se isolar socialmente. Ela, por exemplo, fica atenta quando uma criança não quer ir na casa de fulano, quando a criança não quer abraçar o fulano, quando a criança não quer beijar o fulano. Se o tio chegou e a criança não quer beijar, não quer abraçar, não force a criança, tá? A gente tem também quando a criança ou adolescente ela começa a fazer brincadeiras sexualizadas, né? Quando o comportamento começa a ficar regressivo, por exemplo, né? Era uma criança que já estava acostumada, já estava fazendo xixi no banheiro, aí ela começa a fazer xixi na cama de novo, né? Então ela começa a regredir no desenvolvimento dela, isso também pode ser um sinal, tá? E também com brincadeiras não, com desenhos, né? Quando você vê uma criança fazendo desenhos sexualizados, né? Desenhos envolvendo o tema sexual, pode ser um sinal de que ela está passando por abuso, tá? E aí como que a gente pode, sei lá, né, ter uma ideia para melhorar essa situação que é terrível, né? Não só no Brasil, claro, no mundo, mas no nosso país é terrível, né? A gente ter a noção de que, primeiro, isso é uma estrutura que a gente vive. Quando a gente fala de machismo, de cultura do estupro, é uma coisa que está na nossa estrutura social, né? Então a nossa sociedade, ela tem
uma estrutura voltada para isso, né? A gente começa a sexualizar as meninas muito cedo, dizer que as meninas são ficam adultas mais cedo, elas amadurecem mais cedo, né? Então a gente tem essa ideia de que isso acontece com as meninas, né? E aí a gente sexualiza essas meninas, a gente também responsabiliza essas meninas e a gente culpa essas meninas pelos abusos que elas sofrem, né? Então a gente tem isso na nossa estrutura social. Achar que isso é normal, que isso é comum, né? Que isso sempre aconteceu e a gente continuar passando por essas situações e fingir que não tá vendo, né? Porque a nossa estrutura social ela é pautada nisso, tá? Então primeiro a gente precisa entender que essa cultura machista e essa cultura de abuso, ela está na nossa sociedade e a gente precisa combater isso. Como que a gente combate isso? A gente observa o comportamento da criança e aí você vai até o conselho tutelar, você pode ligar no Disque 100, você pode ligar no Disque 180, fazer uma denúncia, procurar ajuda para essa criança, para essa família, que muitas vezes a família não sabe como agir numa situação como essa, né? Principalmente combater o machismo, principalmente combater a misoginia, né? E a gente também precisa perder a ideia fantasiosa, absurda e mentirosa de que a criança não pode ter educação sexual na escola. Tá? A gente precisa derrubar a ideia de que a educação sexual na escola vai exibir um filme pornô para as crianças, vai ensinar as crianças a fazerem sexo ou qualquer coisa do tipo, né? As crianças precisam ter educação sexual para elas aprenderem o que não pode ser feito com elas, tá? É para isso que a educação sexual ela precisa ser implementada na escola. Sair dessa fantasia, dessa ideia absurda de que vai ensinar as crianças a fazerem coisas que não tá para a idade delas, né, delas entenderem. Não é isso, é para ensinar crianças a se defenderem de situações que elas não têm a mínima ideia que pode estar acontecendo com elas, tá? Várias pesquisas já mostraram que numa aula de educação sexual a criança identificou que aquilo que estava acontecendo com ela era uma violência e ela conseguiu denunciar. Tá? E é muito importante a gente entender também, quem tem muito interesse, um interesse gigante em que as crianças não entendam o que é uma violência sexual, são os pedófilos e os abusadores. Eles estão muito interessados em que as crianças não entendam nada de abuso e de violência para que elas continuem sendo as vítimas deles. Tá? Então a gente precisa derrubar essa ideia de que não pode ter educação sexual na escola. Não só pode, como deve, e a gente precisa orientar as nossas crianças para que essa violência, essa cultura que a gente tem de violentar crianças, ela finalmente chegue ao fim. A gente vai fazer um vídeo sobre educação sexual nas escolas. Até o próximo vídeo.